de JVM nem usa ideia, tô usando Sublime pra fazer isso. É uma sacanagem. A vida fora do Java ou ficou mal, ficou mal. Vamos lá, galera. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Sempre bom estar aqui na minha terrinha. Meu nome é Otávio, tá aí meu Twitter. Basicamente, sou de Salvador, faço parte do grupo Java Bahia, agora faço parte do Sul Java. Eu sou um daqueles caras que trabalham de graça para o mundo open source. Contribuo na especificação do Java com o JCP, membro executivo, né, que é o Executive Member, e também ajudo com o projeto da Apache, entre eles o Weld, Cassandra, esse tipo de coisa. Pode ir mais de mim, não tenho para falar mais. Primeiramente vou falar de JVM, mas acho uma coisa muito interessante quando eu falo de funcionamento interno. Eu acho muito bom fazer a propaganda do funcionamento externo, como funciona o JVM, né? Então assim, as pessoas acreditam ainda que a Oracle é a empresa por trás do Java. A Oracle é a empresa que mantém muita coisa, um grande número de commits, mas ela não é a única. Tudo que entra, tudo que sai na JVM, no Java em si, faz parte do JCP. Um exemplo bem legal, né, é que se você olhar a especificação do Java 9, que é JSR 379, você vai ver empresas como o Google dentro da especificação. Obviamente, depende da Oracle, não precisa entrar em detalhes sobre isso. Pela Oracle, o Google não faria parte, por questão dessa briga, processo aí Android versus Java. Só que isso não depende da Oracle, isso depende dessa comunidade. O JCP basicamente define todo o processo e tudo aquilo que entra na especificação, que é uma JSR, e toda melhoria de implementação é feita através do JETS. Então, por exemplo, aprende a linguagem que é especificada, JSR. Implementação de garbage collectors. Isso é uma coisa que varia de implementação para implementação, de arquitetura para arquitetura. A parte de micro edition tem, por exemplo, o garbage collector, o G1. A IBM tem um tipo de implementação, a Azul tem outro tipo de implementação. Então, todo esse tipo de coisa que entra no OpenJDK é a parte JET. Tranquilo até aí? Todo esse processo. Então, o JCP ele é formado por milhares de empresas, tem um comitê executivo que é formado por 32 instituições. Aí tem a Oracle, a IBM, a Intel, todas essas empresas aí. Eu não estou aqui para falar com uma linguagem maravilhosa, então basicamente quando você fala de Java, você pensa em três coisas. Você pensa na linguagem, você pensa na plataforma e você pensa na JVM. Então o objetivo aqui é basicamente falar de JVM. Então, a JVM é aquele cara que garante a parte de multiplataforma e garbage collector. Por que isso, né? Então, basicamente, ele tem toda essa API, toda essa parte interna, só que o objetivo dele é algo bem simples. Eu pego uma coisa que está no arquivo, uma coisa que está no disco, pego essa informação, carrego para a memória e executo. Tem algumas coisas que são carregadas por alguns class loaders, com a parte do Bootstrap, e outras não. É uma coisa muito comum quando você está levantando um Tomcat, você normalmente não vai ver, por exemplo, uma classe Swing sendo levantada. Porque ele basicamente pega aquele seu código, que é especificado, que vai ter um public static void main. Isso acontece inclusive no Tomcat. O Tomcat tem um public static void main para levantar a sua instância. A ideia é ter esse tipo de coisa. Tá? Então o que acontece? Basicamente, como eu já falei, eu tenho meu ponto class, meu Java compilado, que é o meu bytecode. Eu pego essa informação, eu jogo para o string, eu faço algumas validações do meu bytecode, por exemplo, o código de segurança, que é o código hexadecimal. Esse código de segurança, óbvio, é uma coisa de net, então foi calf baby. Então ele valida se o código de segurança é igual ao calf baby. Ele verifica a versão do class file, vou falar sobre isso. Pega as instruções e executa nativamente. Porque o Java é multiplataforma. Porque a JVM não é multiplataforma. O que eu quero dizer com isso é que para cada arquitetura, para cada sistema operacional, existe implementação de JVM. Espero que eu tenha que demonstrar o código. Pô, sacanagem esse filho aqui, tá? Um pouquinho. Então está aqui. O Java, como eu já falei, a JVM não é feita apenas de Java. Então tem... Obviamente o código da plataforma é feito em Java, né, que é o collect, esse tipo de coisa. Mas tem muito código em C e C++.
Então, por exemplo, do Java 8 para o Java 9 houve a atualização do C++ antigo para o C++ 11 e C++ 14. Então foi feita muita refatoração em cima de código. Uma coisa legal que todo mundo brinca, né? É que o lambda, o conceito de lambda surge primeiro no C e no C++ do que no Java, né? O Java foi uma das últimas linguagens a ter esse tipo de conceito. Então, para gerenciamento de memória, basicamente, ele é feito no bom e velho malloc e calloc. Basicamente, eu tenho essa instrução em C. O C, eu consigo fazer também chamadas via assembly. Eu tenho instrução de assembly, esse tipo de coisa. Então, eu tenho o chart, que são as minhas alocações em C e C++. Caso seja uma plataforma específica, ou seja, caso tenha uma plataforma que vai ter um requisito específico, por exemplo, a arquitetura Intel, a hora que Intel estão sendo parceira, existem instruções em assembly. Então, ou seja, instruções de assembly, eles vão chamar as instruções de assembly e serão executadas. Então, é basicamente isso para falar que o Java, a JVM não é feita apenas de Java. Então, tem várias linguagens ao redor dela. Inclusive Go, Ruby, esse tipo de coisa. Os tipos primitivos, esse é o tipo que nós conhecemos, né? Só que para a JVM existem dois tipos, que são os primitivos e referência. Referência é a classe interface e o array, tem esses três tipos. O numérico tem o flutuante e o inteiro, tem as nossas definições. O return address é um tipo que a gente não consegue codar na API em si. O return address é um tipo primitivo inteiro, que ele aponta para o instrução de memória. Tá? O booleano eu botei aqui, mas o booleano não existe. Ele é um type def para inteiro, ou seja, quando você coloca lá booleano, basicamente é inteiro. Então, no momento de compilação, ele vai pegar esse cara, vai realizar a conversão para inteiro. Tá? E o numérico é o que você já conhece. Acho que o único que você não conhece, que você não precisa conhecer, é o return address. Eu vou falar, esse cara, na verdade, é só utilizado em um único registrador, que é o PC, que é o Program Counter. Esse registrador eu vou falar um pouco mais na frente, ele é feito por thread. Já falei aqui bastante dos tipos, né? É uma coisa muito engraçada, vou falar mais na frente, mas esses tamanhos que a gente fala, né, certificação e tal, de 8 bits, short e integer, por exemplo, né? A gente tem esse tamanho, que é 8 bits, 16 bits, ele varia de cada caso para cada caso. Por exemplo, para facilitar a manutenção do código, obviamente eu não vou ter instrução de soma para byte e para short, por exemplo. Não faz sentido, porque o comportamento ele é muito semelhante para inteiro. Então, quando você coloca um código de operação por short e byte, ele faz essa conversão no bytecode para inteiro. Ou seja, na execução, esses dois caras aqui se comportam como inteiro. Se eles se comportam como inteiro, eles armazenam como inteiro. Se eu tenho uma classe cujo meu atributo é um byte ou short, ele vai ter esse armazenamento. Beleza? Dentro do método, porque são dois registradores diferentes. Eu vou falar um pouco mais pra frente. Então poderia só usar primeiro. Como atributo, faz diferença. Dentro do método, não faz. Por exemplo, eu tenho um objeto pessoa. Esse objeto pessoa tem idade. Se esse atributo for short, faz diferença. Agora imagine que eu tenho dentro desse cara um método chamado, sei lá, soma-idade. Esse atributo, quando ele entra na pilha de operações, ele já vira inteiro. Ou seja, o armazenamento já funciona como inteiro. Beleza? Pode alguma pergunta aí? Escroto, né? Então agora eu falo os registradores. Isso aqui é o que está na especificação, são esses 5 registradores, de maneira bem simples de ser vista. A implementação não se comporta de maneira tão semelhante como isso, né? O código não é tão perfeito como está especificado. Então eu tenho o heap, que retorna distâncias, informações vivas dos objetos. Eu tenho o meu método AR, que são basicamente as informações da minha classe. Vale lembrar que o método, existe uma classe chamada método, existe uma classe chamada public, existe uma classe chamada void, ou seja, toda a estrutura de uma classe ela é armazenada em objeto. E ele tem esse registrador que é o método AR. A pilha Java é onde são executadas as instruções linha por linha. A pilha nativa, ela é a versão nativa, ou seja, que a JVM não tem controle, porque a pilha nativa
ela varia de arquitetura para arquitetura, sem operação sem operacional. E o PC, né, que é o Program Counter, que é o contador, que ele basicamente possui a única informação que é o Return Address. Ele basicamente diz qual instrução está sendo executada, o ponteiro dela, e qual instrução será executada. Eu vou falar um pouco mais à frente. Obviamente, tem registradores que são para thread e tem registradores que são compartilhados para todo mundo. Então, quais são para threads? Obviamente, o PC Counter, né? Porque ele tem as operações, os registros. É a pilha de chamadas da Java e a pilha de chamadas nativa. Vou explicar um pouco mais à frente. Então, o que acontece? Quando eu vou criar uma thread, existe todo um processo. Eu tenho que criar esses três registradores e esses registradores ficam no espaço com o objetivo de escalar muito facilmente, que é o worktab, que é basicamente eu crio uma thread agora, ele cria um workspace, um espaçozinho para ficar brincando com esse tipo de coisa. Então na hora ele armazena, você pode configurar um padrão a 128 KB. Ou seja, com o dono de um thread, ele já levanta esses três registradores e já deixa de espaço folgado, né? 128 KB. O que acontece quando estou estourando esses 128 KB? Eu aloco outro workspace. Ou seja, se eu alocar 129 KB, eu tenho o workspace 1 totalmente ocupado e o outro workspace apenas com um byte preenchido. A vantagem disso é que eu não consigo ficar brincando nesse tipo de concorrência. Imagine que eu consigo evitar a desfragmentação da memória. Na JVM a gente tem um dilema muito grande. Se você controlar rigorosamente a memória, você vai ter um processamento muito alto para fazer esse tipo de coisa. Que é um problema, né? Eu vou processar muito para economizar a memória. E se eu vagar muito essa memória, né? Se eu vagar muito essa memória, eu vou ter um problema de, beleza, vou economizar o processamento, mas vou estar em espaços muito altos de memória. Então a estratégia da JVM é tentar trabalhar da maneira mais lazy possível. Eu inicio com essas variáveis, ponto. Eu verifico se tem mais espaço, se eu realmente preciso dessa alocação de objeto. Como é que ele faz isso? Ele roda primeiramente todo o processo de garbage collector. Se mesmo assim, após o garbage collector, eu preciso de memória, ele vai lá e reserva outro espaço. No caso da thread, outro workspace, né? O workspace a mais. Galera, até aí tudo bem? Então tem o registrador de threads, as minhas informações por classe, obviamente não precisa ser compartilhado por todas as threads, porque na minha thread 1 o object é o mesmo object da thread 2. É a mesma estrutura de classe, então ou seja, os meus atributos tem uma classe e uma thread vão ter na outra thread. A pilha nativa não tem muito o que falar, porque varia de arquitetura para arquitetura. Só que a pilha Java, né, o PC, ele retorna return address que tem a informação da minha instrução. Eu vou mostrar isso mais na bytecode, se eu conseguir mostrar um pouco de código. Mas como todo mundo conseguiu, eu vou roubar esse tempo. Então, basicamente, minha pilha de instrução Java, ela é composta por duas coisas. A primeira é a pilha de instruções, que é um código bem simples mesmo, ou seja, eu coloco as coisas no topo da pilha, as operações no topo da pilha são efetuadas. Por exemplo, uma soma. Eu boto a variável A no topo da pilha, carrego outra variável A, ao executar a soma, o resultado vai estar no topo da pilha. Aí eu escolho armazenar essa informação ou retornar essa informação. E a pilha de variáveis. Essa informação, ela basicamente tem uma rede de 32 bits. O que eu quero dizer com isso? Se for inteiro, ele armazena 32 bits. Se for byte, ele armazena 32 bits. E se for um double ou um long, ele vai armazenar dois vetores de 32 bits. Ele armazena 64 bits. Beleza? Então, como eu falei, tem uma diferença clássica, né? Se for um objeto, um método da instância, ou seja, não é um static, eu também preciso reter a informação dessa instância que está chamando. Então, por exemplo, a gente falou da objeto pessoa, eu quero dobridade. Esse método vai ter que ter os atributos dentro dele e também o ponteiro para a referência que está sendo chamado. Se eu tenho um método estático, essa informação já não é guardada, porque essa informação fica dentro do método área, que eu falei que é a estrutura para esse tipo de coisa.
vou pular que eu acho que com código fica muito mais engraçado, muito mais divertido, vocês perguntam e tal. Então aqui tem o exemplo, né, de uma operação, é bem simples mesmo, é bem pilha. Eu acho que todo mundo já teve uma certa vivência com isso. Então eu coloco dois operadores, tal, soma, o resultado vai para cima. No caso do bit é 32, ele ocupa um só. No caso do double, ele ocupa dois vetorzinhos, porque ele armazena 64 bits. O método ARIA, foi o que eu falei, ele armazena essa informação da classe, dos atributos, quem é a interface, se tem chave classify e por aí vai. O constant pool é o cara mais interessante, porque ele é um vetor que retém as informações. Todas as informações da classe eles são mantidas dentro de um vetor, de um array, né? Tem um code cache que eu não vou falar, acho que eu vou ter que pular essa parte do garbage collector. A estrutura da classe, blá 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 blá, tô pulando, ignore. Vou dar um macete de bytecode. O bytecode basicamente você olha a primeira letra. I para inteiro, L para long e por aí vai. Esses todos aqui, o S para short, B para byte, é só que ele faz a conversão de inteiro para short, né? Foi como eu falei, normalmente de operação, esse cara se transforma em inteiro. Só que imagine que eu estou retornando short. Eu vou pegar esse cara e vou converter para short. Então, IA para referência, né? Ignora. Ufa, finalmente. Então eu vou pegar uma classe qualquer aqui. Eu vou criar, por exemplo, eu vou aqui public, int, dobro, int A, int B. Caraca, é dobro, não precisa de duas variáveis. Vou retornar o A multiplicado por 2. Eu vou salvar esse arquivo. Espero que salve. Eu vou vir para o meu console. Tá todo mundo chegando aí? Vou? Então eu vou agora dar o meu minha compilada clássica, né? Eu vou compilar esse cara, espero que ele não dê nenhum zig. Eu vou dar o Java Payment Verbose, né? Para mostrar um pouco do bytecode, que é o meu objetivo. Vamos lá, cara. Uma hora certa P maiúsculo. Aí, Verbose. Reload. Então vou mostrar aqui o código. Então basicamente o que eu falei, né? Eu tenho minha informação, eu tenho minha classe compilada, eu tenho o meu minor e o meu major version. Basicamente, teoricamente, né? Que eu consigo compilar no Java 0, no Java 1.0, qualquer coisa beta, né? Na época que houve, ele vai compilar, ele vai ser executado no Java 9. Porém, no entanto, todavia, tudo aquilo que uma vez ser compilado para o Java 9, ele não vai ser compilado, ele não vai ser executado de versões anteriores. Então aqui, se eu botar aqui, cadê? Se eu botar aqui Java menos version, eu compilei esse cara na versão 9. Então se eu tentar fazer isso aqui, ele vai dar pau. Por quê? Ele vai falar, epa, você está executando a versão 53. Que versão é esse cara? Esse cara é ponto 7. Beleza? Então a primeira verificação eu verifico o código de segurança, que é o CAFPay. Depois eu verifico a versão do class file. Se o class file for entre o valor que eu suporto, né, no caso Java 9 é 53, 0,53, Java 8 0,52, Java 7 é 0,51. Se eu tiver entre esse valor, eu executo. Se não, eu vou dar o você fez ICA exception. Você não deveria executar esse cara. Então, falei desses caras. Eu vou falar agora desse método ARIA. Como eu falei, ele é um array. Ele tem todas as informações da classe. É esse cara aqui que vai ser carregado e vai ser transportado para o meu método ARIA. É esse arrayzão aqui que vai ser jogado para lá. Repare que no momento de compilação, algumas otimizações vão ser feitas. Vou falar um pouco disso mais à frente. Por exemplo, o construtor vazio.
ele já é feito no momento de construção. Algumas assinaturas, como o nome de método, esse tipo de coisa. Cara, isso é limpeza. Então aqui, por exemplo, vamos debugar o primeiro código, que é o construtor. E basicamente eu carrego essa variável 0, ou seja, eu carrego ela mesmo e a retorno. Acabou. Agora vamos ver o código que eu criei, que é o public dobro. Ou seja, o que ele faz? Ele tem um parâmetro um inteiro, o ilzão lá, e retorna um inteiro. O tamanho da minha pilha são 2. E o número de argumentos são 2 também. Por que são 2? Um para o parâmetro, certo? E o outro para referência. Tranquilo? O que acontece se eu botar estático? Pergunta alguma coisa, Alexandre? É o selfie. Isso. Então, basicamente, eu carrego a informação, carrego a minha multiplicação. Lembra o macete que eu falei? É I, mu. O que ele está fazendo? Multiplicação de inteiro. Multiplicação inteira. Olha o primeiro valor lá, o I, bonitão. Multiplicação inteira, ele está retornando alguma coisa, né? Qual a primeira letra? I, então ele está retornando inteiro. Simples assim. Agora eu vou brincar aqui. Caramba, essa criança. Vou fazer uma pequena modificação que eu vou botar nesse cara com estático. Só para você ver que o tamanho vai mudar. Caramba. Então meu tamanho mudou, né? Ou seja, porque ele é estático, ele não precisa ter o self, né? Não precisa ter informação. Falei, você é o cara. Falei disso. Mas qual é a diferença desse cara pro íntegro? Pra vocês, o que vai acontecer agora? Bases. Tem certeza? Não. Vou mudar aqui, né? Esse de certeza quebra, né, velho? Sacanagem. Ó como mudou o nome do método agora. L, porque é uma referência. L, endereço de um objeto, que é o Java Lang Integer, ou seja, ele é um proper objeto. Então é por isso que livros como o Joshua Block, ele fala, cara, se você puder usar primitivo, use primitivo. Por quê? Repare que eu tenho que carregar a informação, eu tenho que converter essa informação para inteiro, realizar a operação inteira, multiplicar, depois reconverter, ou seja, eu coloco muita coisa mais na minha pilha. E vai lembrar que ele é uma referência, ou seja, é bem ponteiro, eu aponto para a informação. Então quando eu uso o integer, objeto, ele não é informação, mas ele aponta para a informação, ou seja, eu tenho que desencapsular, eu tenho a referência, tenho que pegar a referência, pegar o valor real, desse valor real realizar a operação e depois retornar. Beleza? Tranquilo até aí? Cara, tu falei muito tempo, não. Posso continuar ou você acha que eu devo parar e... Fala assim, quando você disser que eu paro, eu paro. 23 minutos? Beleza. Então, vou mudar aqui. Vou botar aqui double, só para você ver que o tamanho vai mudar, né? Vou salvar. Eu não paguei. Opa! Quero ver. Eu sei que o ideal seria ficar de frente assim, né? Mas, desculpa, não planejei nada. Repare que o tamanho da fila, em vez de ser 2, agora são 4, porque é double, né? E double ocupa cada um 2. Ou seja, a pilha agora vai ficar 64, realiza a operação, e no caso vai retornar 64. E é bem simples, né? Repare que em vez de I, o que está na frente agora é um D, né? Ou seja, eu estou multiplicando o double, eu estou retornando double. Beleza? Aquelas instruções ali é como se fosse um acento do... Aquilo é basicamente bytecode, é o acento, né? Galera, alguma dúvida até aí que eu falo? Estou conseguindo várias informações. Posso mandar bala? Então, beleza. Então, outras coisas, né? Além disso também, como eu falei na método de compilação, já otimiza alguns processos.
Então imagine, por exemplo, que eu coloco aqui 12 mais 15 mais, sei lá, 20 mais A. O compilador pode otimizar isso aí. Vai mudar as ordens? O quê? O compilador já vai otimizar isso aí. Isso, a utilização. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou compilar esse cara. Pergunta que não quer calar, o que você acha que já aconteceu nesse caso? Ele vai fazer o load da soma total. Mas Ele vai somar tudo, né? Colocar em um local, carregar esse local já somado, somar e ele mudou a retornar. instrução, né? Que a instrução do anterior era um load de um constante, agora ele fez o push, né? Por quê? Isso, porque já está na pilha já somado, O valor literal. o valor literal. Ou seja, não tem mais a Ele não constante. define como uma constante como era o outro. Não. Isso, ele bota na pilha de memória. Ele faz algumas otimizações, né? Que é o grande tabu do Java, né? Isso é muito legal. String, name, bota na string, Jus, Brasil. Cara, desculpa, eu que estou escrevendo rápido, vai ficar muito erro. Então, a opinião de vocês, o que vai acontecer? Galera, ignora o nome do método. Catenar. O que vai acontecer para vocês agora? Ele vai juntar essas duas strings, né? E o que mais? Será que ele vai criar um pool aqui com essas strings somadas? Aqui nesse sexo agora esse negócio bem complicado falar sobre isso, né? Criar um string É chamado ao método da soma. ele vai ser uma coisa. Mas a pergunta é, ele vai juntar esses dois, beleza? E ele vai juntar esses dois. A pergunta é como ele vai fazer isso? Ele vai criar um Gostaria? string. Oh, esqueci o nome da classe, né? Ele vai chamar ele já vai estabelecer a string de concatenação e já vai fazer concatenação. Vamos ver, né? Já no que eu falar, vocês melhor que vocês acreditarem em mim é ver, né? Então o que ele faz? Todo mundo acertou, as duas primeiras ele vai lá e já joga de informação. Repare que ele não pega da pilha, né? Ele já torna uma constante, ele já carrega aquela informação. A é referência. Ele pega aquela informação lá, chama, e ele chama um método diferente, né? Ele chama agora esse tal de Invoke Dynamic. Alguém sabe o que é esse Invoke Dynamic? Robinho, eu vou botar na sua aí. Lá ele mesmo. Posso Muito botar na pouco, sua? lá ele, não li muito pouco, mas é só o endereço para o método que faz a execução Exatamente. da É basicamente assim, É um telefonista. É um telefonista. Diz antigamente, né? Você vê aquele filme antigamente, aí você fala, eu quero falar com fulano. Ele já chega lá e já aponta, né? Já coloca na pessoa, né? No caso, eu quero falar com o Robinho. Aí fala, aí já mete o Robinho de novo. Então ele já vai chamar diretamente. Isso é uma coisa muito legal, né? Então assim, existia esse problema de concatenação e esse tipo de coisa foi melhorando através do tempo. Deixa eu compilar aqui agora para Java, com Java 7. Agora vem cá, Java P, Variables, Hello. Então repare que antes ele criava um string builder. Ele pega a constante, armazena a constante, ele cria a instância do string builder, ele joga na pilha, ele naturalmente vai chamar, né, obviamente, o método de carregar, criar essa instância. Ele vai chamar o append da minha constante com o valor que eu botei lá, no caso, sei lá, hello Jus Brasil, hello Luiz Cláudio. Carrega essa informação, soma, faz o append e logo depois, no meio dessa linha toda aí, ele vai lá e retorna aquela string concatenada. Repare que de versão para versão existe a preocupação de otimização do processo de compilação. Só curiosidade, você mudou do 7 para o 8 ou do 8 para o 9? Aqui é o 7 E o outro é 9. e o outro é o 9, isso. Então assim, Mas aí porque você também foi somando, assim, se você botasse o name no meio, já quebrou ele, né? Você tinha Juiz, name Brasil, ele já não consegue somar. ele é pegar o Invoke Dynamic, chamar um cara, chamar o outro cara e chamar outro cara. Aí fica quase igual a isso daí. Isso.
Ele é mais otimizado porque ele cria uma instância, né? Você tem strings coladas. Isso. É que só vou facilitar o exemplo da utilização. Mas sim, se ele botar uma no meio, ele basicamente vai chamar o Invoke Dynamic algumas vezes. Só que Invoke Dynamic, que é a chamada nativa, é muito mais rápido que eu criar um string builder, chamar a instância, fazer o append, e depois retornar esse cara. E essa instrução foi a primeira instrução da JVM que a JVM não usava. Isso. Não, na verdade, a primeira versão da JVM, ele não fazia concatenação, ele criava vários. Entendeu? Se você, botasse string, Robinho, string, ele criava três objetos lá. Depois, no processo de otimização, esse cara foi entrando. Cara, eu vou ser brother, Tá, vou correr agora, 5 minutos. Então eu falei da otimização de compilação, já falei do bytecode, ficou alguma dúvida? Não tenho dúvida, acho que também não teria ele aqui, né? Vou falar um pouco do RIP. Cara, quem gosta de C e C++, vai sentir em casa com Java, com JVM. Porque é tudo referência, tudo ponteiro, aquilo que a gente adora, que a gente vivencia. Então basicamente eu tenho meu RIP, o meu RIP ele aponta para ver como funciona a classe, ou seja, ele aponta para o meu método área. Essa minha método área, além da minha estrutura, tem meus objetos vivos, ou seja, meus valores. Ele tem um pool de objetos. Qual é a estratégia disso? Antes, apenas string tinha um pool de informações. Agora não, eu tenho um pool de objetos, só poder mais Java 9. Ou seja, se eu trabalhar com objetos imutáveis, a JVM já vai saber e já vai utilizar para mim. Ou seja, até o gerenciamento de memória, ele vai começar a melhorar. Aí daí a importância de você trabalhar com Final quando for possível, com projetos imutáveis, toda aquela regra que todo mundo já vem falando. A ideia é basicamente você começar a fazer porque a JVM te ajuda. Beleza? Então, eu falei tudo, né, de bytecode, toda essa parte, toda essa manha, mas eu falei o básico, né? O que acontece quando eu crio o public static void main, né? Quando eu executo esse cara? Eu basicamente pego aquela classe, carrego, valido se a minha versão é compatível com o que está sendo executado. Se sim, eu jogo no meu class loader. Dentro do meu class loader, eu faço verificação se o número de métodos estão ok, se o número de variáveis está ok, por aí vai. Uma vez sendo ok, eu disponibilizo o processo de linkagem. O que é isso? Quando você dá algum import, tipo de coisa, ele está disponível para um caminho, né? Então assim, eu digo, ó, esse cara está ok. Então, por exemplo, um cara que tem muita herança, imagine, sei lá, pessoa jurídica que herda de pessoa física que herda de pessoa. Eu vou lá e crio um objeto de pessoa jurídica. Primeiramente, ele vai verificar se tem alguma dependência. Ah, pessoa jurídica é dependência de pessoa. Que atributos, que métodos tem essa pessoa? Ele vai lá, interrompe o que está fazendo, carrega a classe pai, verifica se tem alguma interface que precisa ser carregada e por aí vai. E vai chegar em Object. Quando chega em Object, beleza. Volta e carrega a pessoa jurídica novamente. Beleza? Quando você normalmente cria o public static void main, né? Naturalmente ele herda o objeto, ele vai uma hora carregar o objeto. É o meu class loader. Vou ter que falar isso. Vou pular garbage collector, que é uma coisa bem simples. Mas tem muita documentação, veja que é simples, fácil, mas tem muita documentação sobre isso. E meu tempo estourou. O garbage collector por coleções, por gerações. Então a ideia é, eu levo em consideração que à medida que eu vou distanciando, os objetos saem rápido da memória. Aí tem o meu minor, o meu young collector, o meu parent gen, que existia, né, no Java 9, não existe mais, Java 8 já não existia. Eu tenho uma estratégia de garbage collector, serial, paralelo, concorrente incremental. Isso varia muito do número de processadores que você tem, estratégia que você tem, o tempo de vida que o objeto vai ter. Para mim, esse é o cara mais genial, que está sendo bastante trabalhado. Basicamente divido o RIP em espaços iguais e vou colocando memória objetos nesses quadradinhos em tamanhos iguais. Quando eu faço uma rodada, eu verifico o que eles chamam de liveness, ou seja,
quantos objetos vivos tem aquele espaço? Ah, esse cara só tem um. Então beleza, esse cara só tem um, quer dizer que eu, ao tentar limpar, se é um objeto vivo e está bem cheio, eu pego, movo esse cara, esse único objeto vivo, para outro quadradinho que esteja vazio, e esse cara aqui é considerado limpo, ou seja, tudo que está de informações que estão lá são informações inúteis. Ou seja, eu consigo evitar o máximo o meu stop the word. Beleza? Porque basicamente eu crio 3 milhões de objetos. Pouco importa. O importante é que agora eu só tenho um. Eu pego esse único objeto, jogo com informação livre e todo o resto é descartável. Ou seja, eu evito o problema de desfragmentação de informação e eu evito o número grande de processamento, né? Porque eu basicamente copy-paste, que é aquele system.array, né? De referências, e ele passa a ser informação inútil, né? Vazio. Não vou falar sobre isso, não vou mostrar mais código. Galera, alguma dúvida? Então é isso, muito obrigado.